Olá, irmãos cristãos, a paz de Cristo. Sou Daniel Carlos e sejam bem-vindos ao canal Mundo Católico. Hoje, dia 9 de maio, falaremos de São Pacômio e São Jorge Preca. Antes de iniciarmos, contribua com seu like, assim a plataforma recomenda esse vídeo a mais pessoas. São Pacômio. Pacômio nasceu no Egito em 287, na Tebaida. Filho de pais pagãos, cheios de superstições e idolatrias, desde a infância mostrou grande aversão a tudo isso. Aos 20 anos de idade, foi convocado para o exército imperial e acabou ficando prisioneiro em Tebes. Foi quando fez o seu primeiro contato com os cristãos, cuja religião até então lhe era desconhecida. À noite, na prisão, recebeu um pouco de alimento de alguns cristãos, que escondidos conseguiram entrar. Comovido com esse gesto de pessoas desconhecidas, perguntou quem havia mandado que fizesse aquilo e eles responderam: Deus que está no céu. Nesta noite, Pacômio rezou com eles para esse Deus, sentindo já nas primeiras palavras ouvidas que esta seria a sua doutrina. O Evangelho tocou de tal forma que ele se converteu e voltou para Egito, onde recebeu o batismo. Depois compartilhou durante 7 anos a companhia de um ancião eremita de nome Palemon, que vivia dedicado à oração. A princípio, o ancião não quis aceitá-lo ao seu lado, porque sabia que a vida de solidão e orações não era nada fácil. Mas, um dia, durante suas caminhadas, Pacômio ouviu uma voz que lhe dizia para inaugurar ali, exatamente naquele lugar, um mosteiro, onde receberia e acolheria muitos religiosos. Depois, apareceu-lhe um anjo, que o ensinou como deveria organizar o mosteiro. Pacômio pôs-se a trabalhar arduamente e o deixou pronto. As profecias que ele ouviu se concretizaram. Muitas pessoas se juntaram a eles. Monges, eremitas e religiosos de todos os lugares pediram admissão no mosteiro de Pacômio, que obteve a aprovação do bispo Atanásio, santo e doutor da igreja. Até seu irmão João, que distribuiu toda a sua riqueza entre os pobres, uniu-se a ele. Com Pacômio nasceu a vida monástica ou cenobítica no Egito, não como um chefe carismático que agregava ermitões reunidos em pequenos grupos em torno de si, mas uma comunidade religiosa com regras precisas de vida em comum na oração, contemplação e trabalho, a exemplo dos primeiros apóstolos de Jesus. Pacômio ainda abriu mais 8 mosteiros masculinos e um feminino. Sua fama de santidade espalhou-se pelo Egito e pela Ásia Menor. Foi agraciado por Deus com o dom da profecia e morreu no ano de 347, vítima de uma peste que assolava o Egito na época. Até o século XII, havia ainda cerca de 500 monges na ordem de São Pacômio. Sua festa litúrgica ocorre no dia 9 de maio. Oração a São Pacômio. Concedei-nos, ó Deus, a pureza da vida, da mente e do espírito, o dom da oração e da penitência, da obediência e da fortaleza. Por intercessão de vosso servo São Pacômio, dai-me a graça que vos peço. Por Cristo nosso Senhor, damos glória pela sua vida, pela vida dos tantos monges que vos seguiram por amar a Deus sobre todas as coisas. São Pacômio, rogai por nós. Amém. São Jorge Preca. Jorge Preca nasceu em Valeta, na ilha de Malta, no dia 12 de fevereiro de 1880, filho de pais cristãos fervorosos. Logo depois de concluir os estudos básicos, sentindo o chamado para a vida religiosa, ingressou no seminário. Quando ainda era diácono, ficou gravemente doente, sem esperança de recuperação, mas por intercessão de São José, melhorou e recebeu a ordenação sacerdotal em 1906. No ano seguinte, o jovem padre fundou a Associação da Doutrina Cristã para a formação religiosa de jovens, orientados a instruir outros. Tomou como lema dessa associação as letras M-U-S-E-U-M, abreviação da frase latina Mater Utinam Sequequare Evangelii Universus Mundi,
que significa mestre, que o mundo inteiro siga o Evangelho. O fato de levar a Bíblia e a teologia ao alcance da população era realmente revolucionário, mas fascinante ainda era o sonho de Jorge em formar leigos homens e mulheres para mandá-los proclamar a palavra de Deus em todos os lugares. Para conseguir isso, inovou outra vez, pois era ele próprio que ensinava e escrevia em maltese, a língua popular, para todos entenderem corretamente. Foram cerca de 150 publicações, entre livros e panfletos. Em 1910, criou a seção feminina e dos leigos para a Sociedade da Doutrina Cristã, concluindo assim as metas do seu ideal. Nesta época, as escolas do governo eram poucas e a presença dos alunos não era obrigatória. Assim, o surgimento das escolas da Sociedade da Doutrina Cristã nas paróquias deu-se com a rapidez de um rastilho de pólvora. Todos os dias, crianças, jovens e adultos iam espontaneamente às escolas dos catequistas de Padre Jorge, onde eram alfabetizados dentro dos princípios cristãos. A Sociedade da Doutrina Cristã teve a aprovação oficial da Igreja em 1932. Jorge também se destacou como apóstolo do Evangelho. Seus livros de orações foram numerosos. O pensamento central de sua espiritualidade foi Cristo Jesus, o Verbo encarnado. Tornou-se ainda um confessor muito procurado por causa de suas palavras consoladoras. Ele havia professado na Ordem Terceira do Carmo em 1919, tomando o nome de Rei Franco, e permaneceu filiado à Ordem do Carmo até 1952. Devoto, fervoroso e pregador entusiasmado de Nossa Senhora do Carmo, ele colocava o escapulário da Virgem do Carmo em todos os seus catequistas e nas crianças das escolas paroquianas. Morreu aos 82 anos, no dia 26 de julho de 1962, em Santa Verena, na ilha de Malta. A sua obra está presente na Austrália, Sudão, Quênia, Inglaterra, Albânia e Peru. Jorge Preca sempre foi fiel à Igreja, vivendo a intimidade e união com Deus, dedicando-se ao serviço dos mais pobres. Foi beatificado por João Paulo II em sua visita pastoral a Malta em 2001. Bento XVI, em 3 de junho de 2007, preside a canonização do novo santo, um amigo de Jesus e testemunha da santidade que vem dele. Assim, o Papa descreveu Jorge Preca ao proclamá-lo santo. São Jorge Preca, rogai por nós. Comente se já conhece esses santos. Não se esqueça de se inscreverem se não forem inscritos. Assistam os outros conteúdos que aparecem na tela. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Amém.